Olá, eu sou o Padre Paulo Giacomo, pró-reitor de Pastoral do Unisalesiano. Mais uma vez nós estamos aqui nesse mês de agosto, mês vocacional, tratarmos de mais um tema, vocação religiosa, mas agora uma vocação masculina. E o nosso convidado, que graças a Deus atendeu o nosso convite, é o Padre Aldir, salesiano de Dom Bosco, da nossa inspetoria. Bem-vindo, Padre Aldir, obrigado por aceitar esse nosso convite. Muito obrigado, Padre Paulo, estou muito honrado de estar aqui com vocês. É sempre bom a gente escutar um pouquinho da história vocacional. A gente fala de vocações, eu tenho dito muito isso aqui, e a própria CNBB tem demonstrado que quando a gente fala de vocações, a gente tem que ter uma visão muito ampla, né? Então aqui a gente tem falado da vocação matrimonial, vocação à vida religiosa, vocação à vida sacerdotal, depois a vocação leiga, né? Que são os diversos ministérios, agora tem até o ministério do catequista, né? Ministério do leitor, do acolitato também para mulheres, né? Para homens, não só para aqueles que têm uma vida de seminarista que vão ser padres, mas também para leigos que podem receber o ministério do acolitato, né, do leitorado. Quer dizer, tudo isso é vocação, né? E é bonito saber que existe esse leque, né, que pode contar com a participação de todos. Há espaço para todos, mas hoje a gente fala de vocação religiosa. Eu vou fazer uma pergunta para você que o pessoal sempre faz para mim, os jovens, né? Eles fazem assim: você sempre pensou em ser padre? Padre Aldir, eu faço essa pergunta para você. Você sempre pensou em ser padre? Sempre. Sempre assim, desde os 7 anos. Aos 7 anos foi a primeira vez que eu entrei numa igreja consciente. Eu saí da minha casa, estava muito cheia a casa, muito barulho, eu fui andar pelo bairro e acabei entrando numa igreja católica. E aí eu sentei a imagem de Nossa Senhora das Graças, muito bonita, e eu fiquei contemplando aquela imagem e senti algo no meu coração. O padre veio, tinha que fechar a igreja, aí me avisou que ia fechar, e ali eu queria ser aquela pessoa. Então, depois eu voltei outras vezes, e sempre com esse desejo. Comecei a ajudar na missa. E você morava onde? Rio de Janeiro, Realengo, o bairro do Rio de Janeiro. Eu sou nordestino, né, sou pernambucano, nasci, com 2 anos meus pais migraram para o Rio, e aí eu cresci no Rio de Janeiro, até os 23 anos. Mas você entrou no seminário com quantos anos você estava falando? Com 23. 23 anos, né? A família, um susto? Minha mãe, ela não sabia, né? Ela via que eu estava bastante envolvido. A minha mãe é de uma espiritualidade doméstica, de casa. Então, quando eu completei 12 anos, o padre já tinha feito para que eu entrasse no seminário, precisava da autorização. Eu nem sabia disso, gente. Eu era tão autônomo já aos 12 anos. E ela não autorizou. Porque eu era rimo de família, né? Tinha mais meninas e eu era o único homem mais velho. E aí eu fiquei triste e falei para ela que com 21 anos, quando eu ficasse maior, eu iria entrar no seminário. Olha que interessante. As nossas histórias são um pouco parecidas às vezes, né? Porque eu também, quando conheci os salesianos, alguém me fez essa pergunta hoje: quando é que você conheceu os salesianos? Eu falei: olha, eu conheci os salesianos, eu estava antigamente na 4ª série primária. Tinha um padre que passava por aqui, visitando as várias cidadezinhas, desde o Mato Grosso do Sul, e esse oeste de São Paulo, né? Tinha o padre Mota, que passava em todas essas cidades, ia nas escolas, fazia uma palestra, falava da vocação, né, sacerdotal, da vocação salesiana, e ali ele perguntava: quem quer ser padre, né? E aí os jovens diziam: eu quero. Poucos diziam: eu quero. Mas aí é interessante, ele colocava sempre alguém da comunidade, aí da paróquia, que ficava durante todo aquele ano se reunindo com esses jovens, né, dando uma formação, e aí no final do ano então a gente tomava a decisão de ir ou não ir. Meus pais também não me deixaram, então eu disse para eles: então quando eu fizer 18 anos eu vou para o seminário. E foi assim que aconteceu, quando Comigo eu fiz 18 também. anos. Né? Comigo também. Eles não apoiavam. A minha mãe, devo dizer que até os meus 49 anos, ela também não... Agora que ela viu o movimento, que ela foi testemunha como pároco na São João Bosco, é que ela entendeu o que é a minha vida. Ela tinha muito medo que eu me tornasse um vagabundo, porque essa era a visão que ela tinha de padre, que não fazia nada. Os pais da gente também, eles têm um pouco essa... não querer perder o filho, né? Engano, né? Porque querer o filho, ter neto. Quando casa, né? Eles têm um outro projeto, e Deus tem outro projeto pra gente, né? Existe às vezes
essa rivalidade entre o projeto que os pais criam e o projeto de Deus. Mas Deus sempre vence, eu digo sempre assim, Deus sempre vence. Mas sabe, Padre Aldir, uma coisa interessante, você está me falando que com 7 anos você foi lá na igreja, né? Entrou pela primeira vez numa igreja católica, aí você começou a participar, a se envolver, né? Até os 23 anos, quando então você tomou a decisão. Quer dizer, mas todo esse período houve um envolvimento seu com a comunidade. E a gente dizia aqui outro dia, ouvindo outros testemunhos, que é muito importante nesse processo de discernimento essa questão da proximidade de Deus, né? A gente tem que criar essa proximidade. E como é que a gente cria essa proximidade? Só com a oração? Não. Principalmente com o serviço. Porque a gente só tem envolvimento com Deus, não só rezando, mas também fazendo aquilo que Ele mais pede, serviço, né? O serviço na comunidade. Eu imagino que você tenha sido catequista, envolvido com um grupo de jovens. Por isso que eu disse assim, todo esse caminhar aí, tudo é idêntico, né? Para todos nós. Esse é o processo, né, de envolvimento, de conhecimento da palavra, fazer retiros. O padre mandava ir para os retiros da diocese. Sim. Então aí você vai aprofundando na palavra, vai conhecendo mais Jesus. Eu falo para o pessoal que eu não conhecia Dom Bosco, porque a minha paróquia era diocesana. Mas o meu pároco foi até o noviciado com os salesianos, e como ele sentia muita saudade da família, ele voltou para o Rio de Janeiro. Mas já tinha a espiritualidade salesiana enraizada nele, né? Tanto que quando eu disse para ele que eu não queria ser diocesano, ele me apresentou Dom Bosco. E aí eu digo que eu fui muito firme na minha caminhada, porque eu tinha Jesus como Senhor, tenho Jesus como Senhor da minha história, e Dom Bosco, o carisma dele vem em segundo lugar. Primeiro é o Senhor Jesus. Então acho que isso me deu... E aí eu também vejo Dom Bosco, a figura do bom pastor para Dom Bosco era muito cara. Então Cristo é o Senhor da nossa história. E Dom Bosco me mostra por onde é que eu sigo Cristo, né? Qual o carisma que eu devo ter. E quando eu li o livro de Dom Bosco, eu me apaixonei por Dom Bosco, ele é massa. Não, você tem razão. A primeira paixão nossa é Jesus, né? E o carisma salesiano, Dom Bosco, é o jeito de servir, né? Isso. Segundo os ensinamentos de Jesus. E no nosso caso, né, você salesiano, no nosso caso, sendo servo da juventude, né? Eu acho que por isso que o padre me mandou, porque tinha muitos jovens na nossa paróquia, e a gente fazia um belo trabalho, eram 6 catequistas de crisma, éramos muito unidos, então tinha muitos crismandos, e isso chamou muita atenção. Acho que por isso que ele me apresentou o carisma salesiano. Hoje você, dentro da nossa inspetoria, está exercendo um trabalho importante, né? Você é coordenador de pastoral, mas quando a gente fala de coordenador de pastoral, você coordena a pastoral vocacional, você coordena a ação missionária e a pastoral juvenil. Isso. Quer dizer, a pastoral juvenil e a pastoral vocacional estão muito interligadas, né? Você assumiu isso o ano passado, não é isso? Eu assumi o ano passado. O ano passado. Então, mas você também já tem uma ideia, né, desse trabalho bonito que é a pastoral vocacional e a pastoral juvenil. Eu disse, elas estão interligadas, porque você trabalhando com o jovem, você percebe, né, é capaz de perceber essa semente de vocação que existe dentro de cada um deles, né, e ajudá-los a responder, né, porque às vezes o jovem tem essa dificuldade de responder, né, ele escuta, mas não responde. E esse trabalho com a juventude auxilia muito, né, a que os jovens entendam que ele precisa responder, ele tem que responder, né? Como tem sido esse trabalho com a pastoral vocacional e essa ligação com a pastoral juvenil? Eles se complementam. Um jovem, o medo de responder é porque normalmente o período da adolescência para a juventude, ele precisa ter pessoas que confirmem, né, que reafirmem para que ele vá firme. E aí os pais, nesse desejo de querer salvar os filhos, de querer segurar, não é melhor você fazer outra coisa. Então, essa é o grande embatimento na cabeça do jovem, né? Então, o trabalho está sendo bonito porque nós estamos deixando ele escolher e não estamos fechando a porta. Então, tem um link no site da Missão Salesiana, nós estamos fazendo flyers e com QR Code para que a pessoa preencha e possa conhecer. Eu já fiz algumas palestras e conversas com alguns jovens. Então, ele está se expondo de uma maneira não tão clara, porque é pela internet, por um formulário. E aí ele vai trabalhando dentro do coração para poder dar uma resposta.
Porque aí ele, mais firme, se ele tem uma segurança de que realmente é isso, ele vai conversar com o pai, com a mãe, e o pai e a mãe vai entender. Porque, por incrível que pareça, tem mãe que não quer largar o filho. A gente sabe que é assim. Tem pai assim. que diz, não, meu filho é o único filho que eu tenho. Eu falei, então dá para Deus, pronto. Não, ele é de Deus, o pai não entende que o filho já é de Deus, né? É de Deus. Então está sendo muito interessante isso. E é assim, não é que não serve para a vida salesiana. Às vezes ele chega à conclusão que ele vai realizar a vida dele como um cooperador salesiano, né? Como um voluntário de Dom Bosco. Então, ir discernindo é que é importante. O que aconteceu foi um fechamento para a vocação sacerdotal, religiosa. E aí as pessoas foram vendo um lado muito ruim, muito difícil da igreja, santa e pecadora, e foi fechando. Agora está havendo uma abertura. Peraí, eu posso ser igreja. O pecado, o erro acontece em tudo quanto é qualquer profissão. Uhum. E aí as pessoas estão começando a se abrir melhor para pensar. Então eu me dou o direito de pensar, será que eu nasci para ser um salesiano, um religioso? Será que minha vocação é ser uma FMA, filha de Maria Auxiliadora? Então a menina, a moça, o rapaz começam a permitir. Se questionar. Se permitir se questionar, né? Permitir. Porque antes não, nem se permitir. Isso é interessante. E você disse uma coisa muito importante, quer dizer, esse processo de discernimento vocacional, né, necessariamente, aliás, não necessariamente, ele não como eu poderia dizer, ele não é conduzindo a um único caminho, né? Ele não vai desembocar só na vocação religiosa, sacerdotal. Né? Mas o jovem no discernimento vocacional, ele vai aprendendo que aquilo que você disse, ele pode servir de N maneiras, né? Perfeito. Dentro da comunidade. A gente falava da vocação matrimonial, né? Mas uma família santa, engajada, né? Que também responde vocacionalmente a um projeto de Deus, né? Deus quer todo mundo, os seus filhos e filhas, santos e santas, né? Mesmo com todas as nossas dificuldades e nossos defeitos, né? E as nossas virtudes, mas é bonito isso, que esse discernimento vocacional, ele vai conduzindo o jovem a abrir o horizonte, né? Da sua visão. Eu estava né? conversando com a Alex Bachega e com a Carla, um casal de Campo Grande, muito bacana. E eles vão fazer uma palestra sobre a pastoral familiar, né? E o sacramento do matrimônio e o sacramento da ordem, eles estão na ordem de servir, do serviço. Quer dizer, o casal, ele não casa para se servir, para se autosservir. Ele contrai o matrimônio para ir ao serviço do outro. O sacerdócio, a mesma coisa. Então, quando ele atende a um chamado vocacional, vocário, uma chamada de Deus, é para ser filho e filha de Deus, e dentro dessa filiação, ver onde é que Deus está chamando ele para agir nesse mundo. Aliás, você disse uma coisa interessante que eu estava me esquecendo. A nossa primeira vocação é justamente essa, ser filho e filha de Deus. E muito povo amado, de Deus. E muito povo amado. de Deus, né? Parar de mendigar amor, Paulo. Eu acho que se o jovem parar de mendigar amor e se sentir um filho amado, ele vai ser sacerdote, ele vai ser um bom pai, vai ser aquilo que Deus... cristão. Um bom cristão. Um bom cristão. Um santo cristão, né? Amém. A santidade hoje, graças a Deus, a igreja tem mostrado, né, aí a santidade dos casais, né, dos esposos, dos jovens, né? A gente tem aí vários santos surgindo aí, né, sendo não desenterrados, mas colocados em evidência, né, para mostrar para a gente que a santidade é para todos, né? Eu falei para um jovem da nossa inspetoria, olha Dom Bosco, e veja o quadro da família salesiana de santos, servos de Deus. Nós temos muitos. Então, isso quer dizer que o nosso carisma é um carisma que leva à santidade. Ah, mas a gente não faz isso ou não faz aquilo liturgicamente. Mas não é isso que leva à santidade. Não. Existem outros elementos que fazem com que a pessoa se torne santa. E Dom Bosco deixou para a gente grandes elementos. Você lembrou alguns, né? Casa que acolhe, pátio onde os amigos se encontram, escola que educa para a vida, igreja que evangeliza. Esse é
que a gente quer. E, padre, olha, eu vou dizer para você o seguinte, sem fazer proselitismo, né? De jeito nenhum. Claro. Mas a congregação, a vocação salesiana é uma escola de santidade. Você disse bem, a gente tem um rol, né, de servos de Deus, de veneráveis, de beatos, de santos e santas, tanto salesianos como leigos também, né? Salesianas, todos eles vivendo esse carisma bonito que é o carisma salesiano, dentro dessa escola de santidade, não é? Esse é o objetivo de Deus, e Dom Bosco parece que assumiu, não só ele, tantos outros santos assumiram isso, né? E deram um exemplo. Dom Bosco deu exemplo, e era o que ele mais gritava para os seus jovens. Basta ver Domingo Sávio, né? Perfeito. Domingo, qual é a tua santidade? Onde está o sentido da nossa santidade? Qual é o caminho da nossa santidade? A alegria. A gente falava ainda há pouco, né, da alegria salesiana. Você seja alegre, você vai ser santo, né? Porque a alegria é sinônimo de confiança, é sinônimo de entrega, é sinônimo de amor, né? E se tornou santo. Né? E fez santos. E São Domingo Sávio. São Domingo Sávio é um que é aluno de Dom Bosco. 13 anos. 13 anos, um jovenzinho. A beata Laura Vicunha, com as filhas de Maria Auxiliadora. Namuncurá, que é o indígena. Zeferino Namuncurá. Então nós temos o exemplo na família salesiana de jovens que realmente viveram o caminhar de santidade dentro desse carisma lindo nosso. E aí você disse uma coisa muito interessante, Dom Bosco é apaixonante. Né? Ele é. É apaixonante. Parece que ele é sempre atual. Né? Diziam de Dom Bosco que ele estava na vanguarda do seu tempo. Eu acho que ele se antecipou a muitas coisas, né? O jovem é o santo da comunicação, né? É o santo do teatro, o santo da música, o santo do pátio, da alegria, né? Dessa coisa contagiante. Das fotos, o santo mais fotografado no seu tempo, né? Que a gente sabe disso também. Se ele tivesse aqui, ele ia fazer podcast também. Com certeza. E a gente está fazendo por ele. É, isso mesmo. Né? Nós estamos fazendo por ele, graças Somos a Deus. O seu sonho concretizado. Que é o lema do nosso encontro dos 25 anos da JSJ. Perfeito. Né? Muito bem. Padre, e você trabalha com a pastoral vocacional também. Esse ano, a Igreja do Brasil celebra pela 3ª vez o ano vocacional. Me parece que a primeira vez foi em 83, depois... 93, 10 anos. 83, 2003 e isso. Agora 2023. Perfeito, isso mesmo. E o lema desse ano é interessante. O tema também, vocação, graça e missão, que é o tema, e depois o lema que é corações ardentes, pés a caminho. E eu estava lendo o texto base desse ano vocacional, quer dizer, é aquilo que a gente falava ainda há pouco, né? Essa visão ampla que a gente tem que ter da vocação, né? Das várias vocações. E eles estão apresentando esse último ano a figura de Emaús, né? Por isso que é pés a caminho. Porque é preciso fazer da experiência do ressuscitado para se colocar a caminho. É o ressuscitado que faz com que todo o cansaço da caminhada ou todo o desespero de algo que parecia que estava acabado, mas está nascendo, ele ressuscite. Porque caminhando 11 quilômetros até Emaús, eles retornam a Jerusalém para dar notícia da vida de Jesus. Nós somos esses convidados nesse tempo para caminhar com o Senhor Jesus, deixar o nosso coração arder de amor por Ele e poder ir para os outros e fazer esse anúncio. Ele ressuscitou. Mas, padre, completando aquilo que você está dizendo, eu digo ainda um detalhezinho, né, que a gente estava falando ainda há pouco. Às vezes, as várias preocupações, desde a juventude, quando jovem ainda, as várias distrações, preocupações, impedem com que a gente escute esse apelo de Deus. Quer dizer, no fundo, esse corações ardentes também tem um outro aspecto, quer dizer, não ardia o nosso coração enquanto Ele nos falava, quer dizer, Jesus fala sempre para a gente que está distraído demais, né? Jesus nos convida sempre, a gente que está distraído demais com tantas outras coisas, preocupados com tantas outras ocupações, e a gente não percebe o nosso coração arder enquanto Ele nos fala. E se a gente não percebe o coração arder, a gente não vai responder. Acho que é um apelo isso, né? Perceba o teu coração arder para você responder sim a proposta, ao chamado de Deus. Seja para qual vocação?
Então, Ele te chama. E aí, por isso que o tema é graça, o lema é graça e missão. Porque é a graça de Deus que faz com que você apure os seus ouvidos. A questão da proximidade, que a gente falava Sim, ainda há pouco. Né? Sim, da experiência e da intimidade. Você vê quantas vezes você se aproxima das Sagradas Escrituras, meu caro jovem, ou adulto que está vendo esse podcast. Porque se eu quero conhecer Jesus, onde que está? Nos evangelhos. Então eu preciso me aproximar. Eu fico escutando o padre tal, ou... Não, você tem que ler a Sagrada Escritura, você tem que conhecer o seu amigo Jesus Cristo. E aliás, eu digo sempre na comunidade, falei, olha, hoje, com os meios de comunicação que a gente tem, nós temos uma infinidade de meios para a gente ter acesso à palavra de Deus todos os dias. Às vezes até mastigada, porque você tem uma homilia ali, uma explicação daquele texto, uma exegese, né? Então, antigamente tinha dificuldade de ter a Bíblia. Muitos tinham. Mas hoje todo mundo tem um celular, uma criança tem um celular. E você tem tantos sites e tantas apps que você... gratuitos que te colocam em contato com a palavra de Deus. Hoje a gente só não escuta porque não quer. Não tem desculpa. Não tem. E aí é preciso, esse tema vem trazer, é preciso que você entenda que tudo é graça de Deus. Eu fiz medicina porque eu me esforcei e passei no vestibular. A graça de Deus age em você. Não é só você. Porque quantos acabam não concluindo porque ficam doidos, porque não entenderam a vida, aí desistem, entram num abismo que não conseguem sair. Se você não entende que a sua vida é graça de Deus e a sua vocação está dentro desse caminho... Você sabe, padre, que eu sempre digo aos nossos jovens quando tem oportunidade, falei, olha, você está nesse curso porque Deus te chamou. Isso. Né? E Ele não te chamou por nada, não. Você está estudando para ser veterinário, médico, etc, advogado, não é para você trabalhar para você mesmo. E a gente volta àquela frase de Dom Bosco célebre, né? O Senhor colocou-nos no mundo para os outros. Você está se profissionalizando não para você ficar rico, mas para você trabalhar para o outro, para o bem do outro, para o bem do próximo. Né? Isso é uma resposta a um chamado. Deus não chama à toa, Ele não chama para qualquer coisa. Não é? Ele chama para a gente completar junto com Ele a sua obra, para trabalharmos pela sua obra. E isso é bonito. E todo mundo tem que tomar essa consciência, né? E sim, de repente Deus está chamando esse jovem para fazer parte da vinha do Senhor, para ser um pastor das ovelhas de fato, para ser um bom sacerdote salesiano, e você fica colocando em xeque a sua vocação, porque não acredita dentro de si. Está na hora de você dizer, sim, Senhor, eu quero te servir como salesiano de Dom Bosco. Ou pai e mãe que às vezes segura o filho, você tem que deixar o seu filho. Os nossos filhos não são nossos filhos são de Deus. Então tem que entregar seu filho e deixar ele se realizar como ser humano e como pessoa. Se ele quer fazer o discernimento, pai e mãe tem que deixar o filho fazer discernimento, ou a filha, se ela quer ser uma filha de Maria Auxiliadora. Padre, e assim, a gente pode dizer que se um jovem dessas nossas obras, ou um jovem que nos assiste, se ele tem essa semente, esse desejo, ele pode entrar em contato, né, com uma comunidade salesiana, o diretor ou algum salesiano, e aí a gente vai colocar esse jovem em contato com vocês, que lá na sede inspetorial, e ele vai ser muito bem acompanhado, né, nesse discernimento, participando de encontros, né? E não significa que ele já vai ser salesiano, mas é como a gente disse, ele entra dentro de um processo de discernimento. O desejo nosso é ajudá-lo a escolher bem, né? Para ele não ser um frustrado lá na frente. A pastoral vocacional, acho que esse é o objetivo dela, né? Esse é o sentido. Acompanhar o jovem para que ele escolha bem. Perfeito. Né? É isso. E aí, fica aí o recado. Não sei se o senhor quer deixar... É difícil, às vezes, a gente dar uma direção. Entre no site tal, no telefone no tal, né? No nosso site tem lá a parte de pastoral vocacional e ele já tem um cadastro. Ele já pode fazer no site da Missão Salesiana. O nosso site é www.missãosalesiana.org.br. Isso aí. Entrou no site. Ou aqui, né? Se você é de Araçatuba, você pode também procurar a gente aqui, ou na universidade, ou lá no colégio, ou na comunidade lá na paróquia, né? Da São Francisco Santa Clara, ou mesmo na própria capela do colégio. Põe o telefone, seu nome e diz, Padre Paulo, eu queria ser um salesiano, eu quero ser um vocacionado, quero fazer um discernimento. Ou quero começar um processo de discernimento. É assim.
tem que aproveitar. O momento se faz agora. Justo. E não precisa ter medo da idade que tem, não? Não precisa. Quando eu entrei em 93. Eu tinha 23 anos. O pessoal dizia que eu era vocação tardia. Hoje nós temos uma pessoa de 47 anos. E está fazendo o seu processo, discerniu. E às vezes ele fala bem assim, se eu tivesse tido coragem. É isso que eu falo. Claro que eu não digo isso para ele especificamente, mas para você que está me ouvindo, não deixa chegar lá atrás para dizer, se eu tivesse olhado, tenha coragem. Se eu tivesse tido coragem. Né? Isso, vem agora. Vem agora, em qualquer tempo. E não é frustrante, porque quando a pessoa se realiza, faz o discernimento, ela diz, não, realmente não é a minha vocação. Ela vai viver bem naquilo que ela encontrar. Ou, sim, essa é a minha vocação, ela vai viver bem. Não se frustra, viu, gente? Ser padre é bom pra caramba, ser salesiano melhor ainda. Padre Aldir, muito obrigado pela sua presença, esse bate-papo gostoso. Espero que muitos jovens possam assistir esse nosso podcast. E quem sabe, muitos possam responder, né? E querer fazer parte desse processo de discernimento vocacional e se tornarem salesianos ou salesianas. Eu aguardo esses jovens. Muito obrigado. Obrigado, padre. Grande abraço. Outro.